Olá, você da área de saúde que está envolvido com o processo da acreditação e agora viu que tem o Manual 2026 e precisa fazer uma boa interpretação para ter uma excelente auditoria e fazer um bom trabalho na área de saúde. Não importa a área que você esteja trabalhando, você tem dúvidas em relação a esse manual, não sabe como produzir evidências, de que maneira o auditor vai te cobrar, o que a ONA olha, mas esse manual é confuso, como é que eu integro, faço a integração, melhor falando, de todas essas informações? Você chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, consultor há quase 40 anos, trabalho com gestão da qualidade todo esse tempo, desde 99 com a ONA, já fui instrutor de avaliadores, né, ensinei eles a como se faz auditoria, sou professor de pós-graduação desses temas, autor de livros, já exerci diversos cargos aí no hospital, em clínicas, em laboratórios, ou seja, tenho experiência muito prática do que você vivencia e qual é a sua dificuldade. Então, uma longa história que a gente tem envolvidos nesse processo. E aqui nós vamos fazer o quê? A interpretação dos requisitos, a interpretação de cada item, dizendo para vocês o que deve, como que o manual exige, como que um avaliador pensa, de que maneira você pode traduzir isso de maneira adequada. Então, com dicas práticas, pessoal que trabalha há 40 anos está aqui para passar a informação para você. Antes de mais nada, para o vídeo um pouquinho, deixa um like, faz algum comentário, um elogio, uma crítica, um pedido, compartilha com alguém da área de saúde, avisa que tem alguém lá que está fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque senão o YouTube entende como irrelevante, né? Irrelevante. Não, hoje está difícil, acho que está muito frio aqui na minha cidade. Então está muito irrelevante e se você não compartilhar, é o mínimo que a gente pede para você fazer isso, a gente agradece. Então você dá um pause, coloca lá, é rapidinho, coloca um like, que isso ajuda bastante. O que eu lembro para vocês também? Que nós também trabalhamos com tirar dúvidas se você precisa de algo urgente, você precisa de uma informação, um atendimento personalizado. No final da descrição do vídeo, nós temos sempre um link que você acessa esse link, você escolhe os horários, nós abrimos mais horários, porque estava uma demanda muito grande, você escolhe o horário, faz o pagamento, é tudo seguro e você consegue trabalhar. Aí a gente faz uma reunião online e eu tiro a dúvida para vocês aí, de acordo com a tua disponibilidade da nossa agenda, porque a gente vai estar com bastante horário. A gente também trabalha, pessoal, com consultoria presencial à distância, treinamentos, diagnóstico das organizações, mentoria individual ou em grupo. Se você quer formar um grupo aí no teu hospital, quer juntar vários colegas e aprender como é que faz qualidade desde o início, como é que implanta a ONA, acreditação do início, de maneira correta, que já vai implantando fundações, colocando fundações no seu hospital, na sua clínica, já preparando para o nível 3, a gente faz justamente assim. Diferente de muita consultoria que prepara para você para o nível 1, depois ele cobra tudo de novo para fazer o nível 2 e cobra tudo de novo para fazer o nível 3. Não, pessoal, que a gente faz com muita transparência e a gente tem um alto índice de satisfação aí dos nossos clientes. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Deixa o teu like e vamos começar um assunto de hoje que nós vamos estar falando sobre governança. É importante, não importa se você está exercendo um cargo de liderança, é importante você entender esses termos, porque eles estão todos atrelados entre si para produzir algumas evidências que o auditor quer e a ONA precisa para recomendar a certificação. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar então um outro grupo de requisito: governança corporativa e clínica. Já na sequência eu vou explicar o conceito de governança, porque muita gente tem dúvida. Mas, pessoal, basicamente o que pede aqui no primeiro requisito? Estruturar os processos de governança corporativa é essencial, formalmente definidos, que assegurem responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços prestados, incluindo a liderança estratégica, a tomada de decisão, ética e conformidade com as normas aplicáveis. Basicamente, na orientação, o que o manual fala? Definir uma estrutura formal de governança. Eu vou explicar o que é isso. Com liderança ética, conformidade regulatória, responsabilidade clara, monitoramento de resultados e foco em qualidade e segurança, garantindo o alinhamento estratégico e melhoria contínua. Pessoal, o que é esse requisito, né? O que ele quer? Estruturar processos de governança. Tá? Basicamente, é definir como que a alta liderança trabalha. Eu já vou explicar com o conceito, vai ficar mais fácil de vocês entenderem como cumprir esse requisito. Mas deixa eu avançar aqui que a gente consegue entender melhor. Ele sugere como evidência organogramas, atas, diretrizes formais. O que é diretrizes formais? Procedimentos, regulamentos,
relatório de desempenho, indicadores de qualidade e segurança, evidência de atuação efetiva da alta direção. Como é que a gente vai traduzir isso? Eu vou voltar aqui depois da explicação. Procedimentos, relatórios, indicadores e o próprio planejamento estratégico. Bom, Célio, ainda está confuso esse requisito. Você pode explicar melhor? Lógico. Então nós vamos lá. Pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é governança, tá? O conceito de governança, ele é basicamente o quê? Um sistema pelo qual a organização é dirigida, monitorada e controlada. Então, quando a gente fala em governança, é como eu governo, como eu dirijo isso, para onde eu estou encaminhando esse hospital, de que direção estou dando para esse hospital. De que maneira? Como é que eu estou conduzindo esse hospital? De que maneira eu monitoro esse desempenho? É como se eu tivesse um carro, eu quero ir para aquela direção e o que eu estou monitorando? Quais são os indicadores? Como eu controlo isso? Eu controlo através de um velocímetro do carro, através de um relatório, de um checklist, através de indicadores corporativos, através de indicadores organizacionais, indicadores financeiros, de processo, de resultado, de estrutura. Como é que eu controlo tudo isso? Através de reuniões periódicas, através de indicadores mensais, bimestrais, trimestrais, anuais, através de atas, através de reuniões, através de cronogramas. Como eu controlo essa direção? Como eu controlo esse governo? Como eu controlo as direções, né? As lideranças? E lógico, aqui, o que eu deixo para vocês? Ó, um conjunto de estruturas, regras, responsabilidades e mecanismos. Por quê? A alta direção também, quando eu falo em governança corporativa, os sócios, a alta direção, não é assim, hoje eu quero fazer desse jeito, hoje eu vou apresentar o relatório desse jeito, eu apresento o relatório quando me pedem. Não, tem que ter uma rotina, se eu sou sócio, se eu sou diretor executivo, eu tenho que entregar mensalmente que tipo de relatório para a alta direção, que tipo de subsídio eu tenho que entregar, de que maneira que eu tenho que entregar, quais são os relatórios que eu tenho que entregar, qual que é a rastreabilidade dessa informação que eu passei para o relatório para a alta direção. Ou seja, conjunto de estruturas e regras e responsabilidade. Ou seja, eu sou o CEO, eu tenho que entregar mensalmente esse relatório. Se eu sou um gerente, se eu sou o chefe da enfermagem e eu sou o líder dessa área, que tipo de responsabilidade eu tenho em relação à governança? Que relatório eu tenho que entregar para a direção, a alta direção, sobre as minhas responsabilidades? Então tá aqui, ó. Então uma estrutura é um conjunto de estruturas, regras, responsabilidades e mecanismos que garantem que as decisões sejam tomadas de maneira ética, transparente, responsável e com foco o quê? No resultado. Lembra do carro que eu dei? Bom, se eu estou dirigindo um carro, tem que ter uma direção tal, eu tenho que ter combustível suficiente, eu tenho que manter uma velocidade X para chegar ao meu objetivo. Entendeu? Então tem que ter um resultado. Não posso pegar um carro, para onde que nós vamos? Para qualquer lugar. Não estou controlando nada, não estou vendo combustível, velocidade, né, perigos da via. Então, foco no resultado. Então, em termos práticos, pessoal, o que é a governança de maneira geral? Responde a 4 perguntas fundamentais. Quem é que decide? Como decide? De que maneira decide, né? Onde e como, você pode fazer um ciclo W2H, quem decide. Com base em que critérios? Esses critérios não podem ser da cabeça do CEO, não pode ser cabeça do líder. Isso tem que estar definido, ou seja, numa regra, num procedimento. Como é que é controlado esse CEO, esses sócios? Sério? Sim, sério. Os sócios têm que ter, né? Os seus comportamentos, eles têm atividades. Eu sou sócio, mas sou diretor de clínico. Mas sou sócio, mas sou diretor executivo. Ok, como é que você presta contas disso? Quem responde pelos resultados? Qual que é o responsável por aquele resultado? E lógico, a boa governança, pessoal, ela envolve uma estratégia, né? Uma estratégia, né? Ou uma liderança estratégica, isso que eu queria falar. Por quê? Ela tem que ter técnicas, táticas para que envolver o que eu vou fazer, a gestão de risco, conformidades legais, prestação de contas, monitoramento desse desempenho e, lógico, tudo alinhado com a missão dessa instituição. Se eu tenho um laboratório, se eu tenho uma clínica de radioterapia, de quimioterapia, se eu tenho, só faço ambulatório, a gente vai estar trabalhando justamente com isso. Bom, do que diferencia da clínica? Bom, governança clínica, pessoal, é a aplicação daqueles princípios na assistência. Como assim, Célio? Então, vamos lá. É o sistema pelo qual uma organização ela assegura o quê? Que o cuidado prestado seja seguro,
eficaz, baseado em evidência, centrado continuamente, né, na pessoa, na jornada do paciente. O que ela integra? Auditoria clínica, gestão de risco, monitoramento de desfecho, protocolo baseado em evidência, que nós já conversamos aqui no canal, educação permanente, análise crítica de resultados, ciclo de melhoria contínua. Isso é governança clínica. É este processo, né, de quem decide, com base em que critérios, que controla, como se controla, quem responde pelos resultados, que eu vou aplicar de uma certa maneira na governança clínica, que é a maneira como eu administro, como eu governo aspectos assistenciais. Como é que eu governo a assistência do paciente? Opa, começa com protocolo clínico, aliás, com o protocolo clínico, começa com a auditoria de prontuário, começa com o indicador de adesão ao protocolo clínico, começa com gestão de risco e mapeamento de processos. Percebe? Hoje, como é que eu estou governando isso? Beleza, então eu controlo assim, você é responsável por isso, você tem que me entregar esse relatório, é assim que funcionam esse tipo de... A governança clínica basicamente é como eu governo algo. Bom, e o que eu deixei aqui para vocês? Se governança geral responde, né, a organização está sendo bem conduzida, né? Estou dirigindo direito para o destino certo, para o local certo. A governança clínica responde uma pergunta: o cuidado prestado está gerando um resultado seguro e efetivo para o paciente? Ou seja, se eu estou na direção desse carro, eu estou cumprindo as regras de trânsito? Eu não estou sendo negligente, não estou sendo imprudente, não estou sendo imperito? Percebe? Enquanto a governança dá direção para esse carro e monitora algumas coisas, combustível, né? Monitora ali algumas coisas no sentido de o tempo que eu estou dirigindo, que eu tenho que parar, que eu tenho que me alimentar. A governança clínica é como se o carro tivesse, não, cumpra as regras, tome cuidado, está chovendo, diminua a velocidade. Percebe? Eu preciso chegar com esse carro vivo num destino, entendeu? Então eu não posso chegar lá morto, entendeu? Porque eu estou lá num caixão e cheguei lá na frente. Percebe? Então, a gente tem que tomar basicamente isso. Então, a governança clínica, então, ela não é apenas protocolo. Então, ela vai garantir o quê? Que eles funcionem, que eles sejam monitorados. E aqui eu estou falando protocolos, procedimentos, tudo que estiver relacionado ao quê? À assistência. Então, em linguagem mais crua, até eu coloco para vocês aqui, é o controle com responsabilidade, isso é a governança. A governança clínica é o controle assistencial com foco o quê? No desfecho, no risco e no valor de saúde. Ou seja, o que eu sei? Eu chegar ao meu destino de maneira segura. Eu fazer a cirurgia no paciente na perna certa. Eu fazer a cirurgia e não ter uma infecção hospitalar. Eu fazer a cirurgia, acompanhar esse paciente e ter sido efetivo o que eu fiz e ele está satisfeito com o hospital. Então, lógico, a gente sempre coloca aqui, né, que as organizações, elas não se limitam só a cumprir as regras, as normas. Você controla esse processo e acabam, então, utilizando essa governança, então, como um instrumento estratégico para gerar, então, qualidade sustentável que eu acabei de falar para vocês. Então, basicamente, o que é governança corporativa? É o sistema que dirige e controla como um todo. Ele define estratégia, ele define responsabilidade, gestão de risco, conformidade legal e prestação de contas. Foco no quê? Sustentabilidade, ética, transparência e resultado institucional. Eu preciso chegar em tal destino. Governança clínica é a aplicação desses princípios na assistência, com porém, garante que o resultado seja seguro, que seja eficaz, que seja baseado em evidências, que seja centrado no paciente. Percebe? É justamente isso. Opa, estou dirigindo um carro. Preciso usar o cinto de segurança. Por quê? Porque há evidência científica, estudos que, se eu não usar o cinto de segurança, posso morrer num acidente de trânsito. E com o cinto de segurança, eu tenho mais segurança para dirigir. Qual que é o desfecho? É o desfecho clínico, a segurança do paciente, a auditoria e a melhoria contínua. Bom, mas tudo isso não é gestão da qualidade? A gestão da qualidade é um método, veja bem, a gestão da qualidade é um método que operacional que sustenta tanto a governança quanto a governança clínica, percebe? Então, ela padroniza processos, ela mede desempenho, ela analisa indicador, conduz ciclos de melhoria, define quais são os protocolos, como são produzidos esses protocolos, como são produzidos indicadores, quando são definidas metas estratégicas, metas de desafio, como é feita a análise crítica. Isso é gestão da qualidade. Como eu faço as coisas, percebe? A governança diz para onde eu tenho que ir.
A gestão da qualidade, como eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Então, em resumo, a governança decide e responde, governança clínica assegura que o cuidado seja entregue com valor e segurança, e a gestão da qualidade organiza tudo isso, mede e melhora o sistema. Dúvidas? Contrata lá o nosso Tira Dúvidas, ou se for uma dúvida pontual, escreve aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Bom, próximo requisito: desenvolver, desdobrar e apoiar a implementação da governança clínica com participação ativa das lideranças. Basicamente, esse padrão desse requisito podia parar aqui, né? Então, desenvolver, desdobrar e apoiar a implementação da governança com participação ativa das lideranças. Em todas as áreas, é lógico, né? Com os responsáveis pela condução, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos e dos resultados na assistência, assegurando a qualidade, segurança e eficiência do processo. Pessoal, muito simples, né? Então, mas o que é? Garantir o envolvimento formal das lideranças na governança clínica, incluindo gestão de risco, auditoria clínica, monitoramento de eficiência, cuidado centrado na pessoa em educação permanente, integrar decisões. Como é que eu formalizo isso? Como é que eu evidencio isso? Descrições formais das responsabilidades, atas de reunião, treinamentos, evidência de ações baseadas em risco, plano de capacitação de lideranças. Onde que você vai colocar aqui, né? Então, você vai colocar nos procedimentos, nos registros, nos formulários, nas atas, nos cronogramas de treinamento também, que você pode colocar. Então, basicamente, onde é que você vai colocar? Você vai colocar a evidência que a liderança está participando. É a assinatura dela, é a distribuição do documento, é a produção de um documento que ela elaborou. Então, é isso que você está garantindo quando você fala em envolvimento formal da liderança. Já vamos agora para o nível 2, monitorar a governança clínica de forma sistemática e contínua. Lógico, você tem que monitorar o processo, considerando os diferentes níveis de complexidade, os pontos críticos da jornada do paciente, assegurando o alinhamento entre resultados clínicos, segurança do paciente e indicador de desempenho. Pessoal, basicamente, implementar o quê? Monitoramento estruturado da governança. O que é o monitoramento estruturado? É como você registra isso, como você monitora, como você cuida. Se eu chegar para você, como é que você monitora os resultados da governança? Você precisa saber. O próprio manual dá algumas ideias. Relatórios estruturados, planos de monitoramento por nível de assistência, registro de auditorias clínicas, integração com o modelo organizacional. O que eu coloco para vocês como sugestão? Controles. Se eu te perguntar como é que se monitora a governança, eu monitoro esses indicadores, é a produção de ata, o cronograma de treinamento, mas isso tem que estar claro, você não pode lembrar disso na hora que o avaliador te pergunta. Percebe? Esse é o grande erro. Quando o avaliador te pergunta, às vezes você esquece da ata, e às vezes é justamente o que o avaliador quer. Então ele vê assim, fragilidade no monitoramento da governança, porque você esqueceu da ata. Então, o que eu sugiro? Que você faça um procedimento de como você controla e aonde você registra. Tá? Então, hoje eu tenho uma lista aqui, eu tenho uma tabela que eu monitoro aqui, semanalmente os planos de ação, mensalmente os indicadores são isso, onde que eu registro, como é que eu controlo, né? Como eu coloquei aqui, sistemas ou tabelas. Tem que ter histórico e rastreabilidade versus coerência daquela atividade. O que eu quero dizer com coerência? Você não pode ter um plano de ação que você resolveu fazer alguma coisa de um determinado modo e foi ineficaz. É passado 6, 7 meses, se faz o mesmo plano de ação, com a mesma situação, com a mesma causa, com o mesmo passo a passo, que já foi ineficaz no passado. Então, essa é coerência das informações. Então, eu preciso, percebe? Então, quem cuida de todo esse complexo, se você é o líder, se você é da gestão da qualidade, se você é um diretor, você precisa ter mecanismos que te informem dessa situação de maneira mais clara, mais rápida. E o que o auditor quer? Ele quer saber como é que você faz esse monitoramento. Qual que é a estrutura do quê? Do monitoramento. Já para o nível 3, que nós estamos trabalhando então com o nível 3, o último requisito de hoje, utilizar estratégias, os componentes da governança clínica. Então, veja, utilizar as estratégias e os componentes da governança clínica para monitorar os processos organizacionais em suas interfaces, assistencial, gerencial e administrativa. O que ele está colocando aqui? Aplicar a governança clínica de forma integrada, avaliando o que? A efetividade, ou seja, o resultado que tudo isso está produzindo. O risco, a auditoria de transparência, aliás, a auditoria, a transparência, a educação permanente e a melhoria contínua em toda a jornada do cliente.
ou do paciente. Ele dá como sugestão de evidência o registro desses ciclos de melhorias, auditorias clínicas documentadas, indicadores de efetividade clínica, protocolos atualizados, evidência e capacitação contínua. E eu, de novo, coloco o quê? O histórico. Para eu ter evidências disso, eu tenho que ter histórico desses planos de ação, desses projetos, o histórico desses relatórios, os indicadores com metas melhorando. Eu não posso pegar lá, pleitear nível 3, como eu já vi hospital, que eu já auditei hospital, há 2 anos está com a mesma meta. Entendeu? Não tem meta desafio, não tem ciclo de melhoria. Então, as atas, o que eu sempre sugiro para vocês, o almanaque da qualidade, cria o almanaque da qualidade, já falei isso em outros vídeos, cria uma tabela, sempre foca lá em estrutura, processo, resultado, e vai registrando na data o que você fez, e vai criando histórico, o almanaque da qualidade, para quando chegar lá na auditoria do nível 3, você está bem estruturado com histórico, com relatórios, com controles, com transparências, na hora que o avaliador te pedir. E isso também, pessoal, isso facilita toda vez que o avaliador chega e percebe que você tem controles e tudo que ele te pede, você dá na hora para ele, entendeu? Ele, pois, esse cara tem segurança, esse cara se preparou, esse cara é bom. Agora, pera um pouquinho, não, pera, o que você tem aqui de plano? Puxa, deixa eu procurar. Você tem algum plano de ação aí sobre alguma coisa de estrutura? Puxa, deixa eu procurar aqui. Então, imagine, para nível 3, ele quer saber a evolução dos últimos 2, 3 anos. E como você vai dizer para ele, eu tenho 2 projetos, em 3 anos, 2 projetos para ciclo de melhoria? Não dá, né? Não tem evidência. Então, percebe? Você tem tudo isso, só que você não registrou, você não consegue achar essas informações no dia da auditoria. Então, isso que eu chamo é a didática, é a maneira com que você também tem que se preparar para mostrar esses dados. Então, a gente tem que montar isso. Existem várias ferramentas que a gente consegue ajudar e aplicar aí para vocês implementarem. Tem dúvida? É só consultar o nosso Tira Dúvida aí, pessoal. Ou, se for uma dúvida simples, coloca no comentário que eu respondo para vocês. Beleza? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Deixa o seu like, liga o sininho, faz algum comentário, manda para alguém, compartilha com o WhatsApp, com alguém, distribui esse assunto para que mais pessoas tenham condições de fazer uma melhor qualidade na saúde e conseguir aí o nível 1, nível 2 ou nível 3 da ONA fazendo um bom trabalho. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.